Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu escolhi um tema que se refere à fé, à condição de crer, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, porque sabemos que nos fundamenta, que nos fortalece, nos dá base para vencer as dificuldades da vida que são colocadas no caminho, as pedras de tropeço, porque sabemos que a vida nos traz, nos proporciona para que possamos acreditar no poder de Deus que está dentro de nós. E muitos não acreditam, ou até de forma diferente, nessa divergência de crenças, às vezes influenciadas pelo que ouve, pelo que vê. E essa divergência de entendimento é normal, porque temos esta liberdade de acreditar, como nós temos ateus, devemos não condená-los nem julgar, cada um tem o seu entendimento. Por isto que é importante saber a procedência, de onde vem a informação. Por isto, ver do qual as pessoas falam de maneira até sem pensar, e que a palavra tem poder para abençoar ou amaldiçoar, e que às vezes não estamos preparados para ouvir, sentimos ofendidos, mas é questão de crer. E a crença antes da cruz, em que as pessoas passaram a acreditar porque ouviram a palavra de Deus, receberam porque não tinham a preparação para isso, e aqueles que recebem pela condição de dom que Deus dá, ele passa a crer e ter a esperança da salvação que aconteceu na cruz. Hoje, a crença depois da cruz é que nós temos essa consciência da existência do que Cristo fez na cruz, que foi eterno, eficaz, e acreditar no que ele fez, está fazendo e vai fazer. Então nós temos uma diferença de crença antes da cruz para ter a esperança da salvação e depois da cruz a nossa crença da existência de um Deus vivo e que ele fez, a magnitude da sua existência pelo que ele fez. E que hoje muitos estão sendo enganados, fundamentadas na antiga aliança, permanecendo ainda debaixo da lei. Por isso, o estado de decadência, estão decaídos da graça de Cristo, do qual recebemos esta graça, da salvação, que é a salvação, a libertação da lei. O escrito de dívida que era prejudicial. Então, escolhi o tema de hoje. Crer nele é crer em Deus. Ele foi e será sempre a expressão exata do seu ser, Deus.
pela afinidade que existia e existe até hoje entre Jesus Cristo, Deus, a unidade. Um só Deus, que é o fundamento judaico, mas que hoje temos como Jesus Cristo a expressão exata do seu ser. Ele veio encarnado na condição humana, mas na expressão de Deus, em que ele fez todas as vontades do Pai. Vamos aqui para a referência. João, no capítulo 12, versículos 44 a 50. Capítulo 12, João, 44 a 50. Que no tema o resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, permaneça nas trevas. No que se refere às trevas, é a lei. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha aqui, ele não veio julgar, ele veio salvar, ele veio para os pecadores, aqueles que transgrediram a lei. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então, esse julgamento, seja ela da palavra, para aqueles que conhecem a palavra em verdade, que também não acho certo estar julgando as pessoas por estarem sendo enganadas. Então, a questão de julgamento seja de modo altruísta, porque, na verdade, as pessoas são enganadas pela astúcia daqueles falsos mestres, falsos profetas que usam a palavra de Deus para enganar. Por isso, ele fala aqui na condição de tem quem o julgar. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Último dia na cruz. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então Jesus Cristo falava não por ele, pela sua própria consciência. Assim como os profetas não falavam por si, eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Assim, a autoridade de Jesus Cristo em anunciar, em falar, porque ele ouviu do Pai. Enquanto os escribas, os fariseus, falavam pelo que eles ouviram de seus ancestrais. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então veja essa afinidade, esse relacionamento de Jesus Cristo com o Pai. Vamos aqui para o versículo 17, no capítulo 17, para que a gente possa ver na referência aqui, João capítulo 17, versículo 21 a 23. A fim de que todos sejam um,
E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus Cristo já foi glorificado lá no começo, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Há uma referência aqui com os apóstolos, mas também os discípulos, aqueles que seguiram. Para que vejam a minha glória que me conferiste, que foi na cruz. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, quem crer nele, crer em Deus. Quem ver nele, ver Deus. Quem ouve ele, ouve Deus. E quando fala em rejeitar, os que rejeitam a palavra de Deus, não há julgamento. Porque ele não veio para julgar, ele veio para salvação, salvar o mundo. Então, é nesse propósito de encarnação de Cristo, em que alguns colocam que ele se esvaziou como Deus para estar em carne aqui, eu acredito que seja a condição de carne, mas ele tinha o poder de Deus, como hoje ele está dentro de nós. Porque é neste propósito da salvação dos seus, os que lhe pertencem, ele conhece, e não a condenação daqueles que não creem. Então nós temos aqui aqueles que acreditaram, o seguiram até a salvação. Então, quando se fala em salvação hoje, aos que estão no sistema, colocando esse estado de esperança da salvação, do que já temos, então procuram o que já tem no sistema. Procuram Deus, procuram salvação, a graça já alcançada. Então nós temos nesse estado de fé, de crer, é que na condição de filhos e não de servos, alcançamos esta graça. Vamos aqui para um passeio. Um passeio, porque ele veio para servir e não ser servido. A dignidade de concedida por Jesus a todos. Vamos ver aqui em Marcos. Marcos, no capítulo 9. Vamos fazer um passeio do que nós acabamos de ler como referência e aquele passeio para que a gente possa ver em outras referências. Então, Marcos, no capítulo 9, versículo 37. Qualquer que receber uma criança tal como esta, que trouxe uma criança aos seus braços, colocou-a no meio deles, dos apóstolos, e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me
enviou. A criança, dentro de uma analogia aqui, a criança, pela sua inocência, pela necessidade de querer aprender, é aquele que realmente está compactuado a essa necessidade. Nós, nesse estado de criança, é de querer aprender, de querer conhecer, de querer se aproximar de Deus através do Evangelho, da Palavra de Deus. Conhecer a Palavra de Deus, fazer essa leitura cautelosa e prudente. Ser uma criança, aquela referência de alimento, o alimento sólido, né? O leite, tudo devemos voltar ao leite, até chegar à condição de um alimento sólido. Vamos aqui para João, voltando aqui para João, exatamente na referência do tema de hoje. No capítulo 1, versículo 45. Com relação a Filipe e Natanael. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, neste momento em que encontraram Jesus de Nazaré em carne, Jesus o Nazareno. E assim, vamos ver aqui o 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Porque se achava que aí a cidade tão pequena, tão insignificante em relação às outras cidades, não poderia acreditar, enfim, que poderia vir algo tão digno de ser recebido com glória lá na cidade em que Jesus nasceu, Nazareno. Vamos para o capítulo 3. 3, versículo 16, 17. 3, 16 a 18. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira aqui significa justiça, aqueles que não acreditaram. Então, o sistema coloca aqui esta palavra ira como sentimento de vingança. Eles colocam o Deus bom e o Deus mau, e que Deus vai vingar em relação à justiça. Ele é justo. Por que acontecem as coisas? Por que acontece o mal? Ele não é motivo. Ele não faz por emoção. Ele não se barganha com o sentimento humano, com as coisas humanas. Soberba. A ira é ser justo. E o que aconteceu na cruz?
o juízo de Deus aconteceu para aqueles que pereceram, que não acreditaram, continuaram na lei. Nós temos aí aqueles que voltaram de novo para o jugo da escravidão, em que Cristo na cruz vos libertou. Vamos para o capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida, não a morte. A morte aqui se refere à morte espiritual. Aqueles que estavam mortos espiritualmente. Aí vem a liberdade. Essa liberdade que Cristo nos deu foi exatamente esta liberdade espiritual das pessoas que estavam deprimidas, oprimidas pela lei e eram julgados e mortos. No capítulo 5, versículo 45. Não penseis, olha aqui esse versículo, não penseis que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Moisés condenado. A condição de falar de Moisés aqui, a lei de Moisés, é porque foi ele que trouxe a lei para o povo de Israel, do qual a lei, boa, justa e santa, porque vem de Deus, mas ela era condenatória. Então, quem vos condena é Moisés. Ele fez essa referência. Maldito todo aquele que estiver debaixo de toda a lei. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. No versículo 19 aqui, vamos voltar aqui para o versículo 19, no capítulo 5 de João. Versículo 19. Me fez lembrar aqui. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Veja a obediência de Jesus Cristo com o Pai, de fazer todas as vontades do Pai que foram feitas. Na sua última frase na cruz, Pai, está consumado. Tetelestai. Não tem mais nada o que fazer. O ser humano, porque Cristo fez. E Jesus foi obediente. E é nessa obediência em que ele trouxe a vida eterna. Amém. Vamos aqui para o capítulo 8 agora. João, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então aqui se refere à lei. Trevas, a lei. Sombras. Nós estamos na luz e não nas sombras. Pelo contrário, terá a luz da vida. Uma nova vida. O velho homem ficou lá nas trevas, porque o pecado está no corpo e que Cristo levou os pecados de muitos, dos judeus e dos gentios. E quem estava ali no pecado, necessitando da salvação, aconteceu, e quando ele ressuscita sem pecado. Então não fale em pecado hoje. Porque para Jesus ressuscitar sem pecado. E quando ressuscita é para a libertação da lei. Uma vida nova.
vivermos em novidade de vida. É o estado de vida em que hoje estamos. Por isso, Jesus, Criador de novos céus e terra. Isto é, no entendimento, uma nova vida, um novo estado de vida. Criaturas, filhos de Deus. Então, capítulo 8, versículo 12, versículo 28. Vamos aqui. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, mais uma vez, aqui a autoridade de Jesus Cristo ao falar, ao anunciar, foi pelo Pai que ensinou. Eu sou. Então esse termo aqui, eu sou, na verdade, eu serei. Não sou, sou já foi passado, não é mais? Não, ele será sempre. Foi e será sempre. No versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então veja aqui aquela referência que eu falei, em que os fariseus, os escribas falam pelo que eles ouviram de seus pais terrenos, enquanto Jesus fala porque ele ouve do Pai celestial. Então a relação entre a paternidade celestial e a paternidade terrena. No capítulo 11, continuando aqui em João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, você observa que os versículos escolhidos aqui sempre, Jesus dizendo, não sou eu, é ele que está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa morte não é a morte física, é a morte espiritual. A morte do espírito ruim, daquele estado de vida de inferno. Aí vem aquele entendimento do inferno. Não é o local, como eles anunciam aí no sistema, você vai para o inferno. Todos nós vamos para o inferno. Que essa definição de inferno, nesse entendimento antes da cruz, era a morte. Não temos mais a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte na cruz. E em semelhança também, vencemos, não morremos, nós somos arrebatados, transformados num corpo de humilhação, de corrupção, para um estado de corpo espiritual, semelhante a ele. Glória. Não conhecemos a morte. No versículo, né, que eu acabei de ver aqui, 11, 25 e 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha Jesus perguntando. Se você crê, você não morrerá. Então, a morte. Porque ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre ele e também em semelhança em nós. No capítulo 12, vamos em sequência aqui. Capítulo 12, versículo 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. Olha aí, irmão. Tendes a luz para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Olha aí. João, o capítulo 12, versículo 35. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. É como você apagar a luz na sua casa de noite, você não enxerga nada, como é que você vai ser? Talvez até se diz, tateando, você possa chegar até o banheiro. É aqueles que estão debaixo da lei. Talvez tenha essa expressão, tateando, você possa encontrar o caminho da verdade, de Jesus, que é a porta. Vamos sair da sombra, vamos para a luz, acenda a luz no seu coração, que é a verdade do Evangelho. No versículo 36, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Ele não está longe, ele está perto. Precisamos acender esta luz e caminhar para ele. Se você abrir os seus olhos e o seu coração para a verdade do Evangelho, que quando você recebe é assim um impacto, é uma coisa assim, de repente, o véu é rasgado e você passa a ver tudo com clareza, com transparência, que é a palavra de Deus em verdade. Por isso que se faz a referência da luz. Tem até uma expressão, a religião, para brilhar, precisa da luz. Não é? Mas Jesus Cristo não deixou religião. No capítulo 14, versículo 9, Deus lhe disse, ele sempre estava dizendo, no capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, às vezes, os discípulos, os profetas, colocavam nessa cobrança de mandar um sinal. Conhecer o Pai, se você está comigo, Ele é o Pai, é a unidade. Quando se coloca Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. Tanto que é no singular. Amém? Então veja que hoje precisamos acreditar no Evangelho. As Escrituras, histórias, é um livro de história, a Bíblia Sagrada, que hoje ela continua sagrada aos olhos de Deus. Sagrada porque não pode mudar a interpretação. Essa mudança de entendimento que o próprio homem coloca no seu ego, aos seus interesses, seus próprios interesses. Que infelizmente para o homem a Bíblia Sagrada não é mais. Podemos tirar. A parábola da veste velha, não se pode, né? Remendo novo em vestes velhas, vinho novo em odres velhos. Mas podemos tirar do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ensinos. Podemos tirar alguma coisa. A esse cuidado de trazer para hoje o que foi escrito para eles. Por isso que devemos respeitar a escrita e fazer essa leitura, respeitando cronologia, o tempo, a cultura, para quem foi escrito. E nesse entendimento,
nos dar a clareza, a transparência da verdade do Evangelho, que foi anunciado a todas as nações, para que se aconteça na cruz a revelação de Cristo, ser triunfante, que quando ele foi levantado, atraíram todos os povos para ele. Nesta unidade, para reconciliação com o Pai, Cristo Jesus, nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e que estejamos sempre juntos nessa caminhada. Um abraço.